O livro da vida e o método do texto prova. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu fui acusado recentemente de ser uma pessoa, e inclusive de pertencer a uma igreja, que usa um tal de um terrível método de estudo da Bíblia, que é o chamado método do texto prova. Então, no meu vídeo anterior, quando eu fiz uma introdução a respeito do método texto-prova, eu expliquei um pouco a respeito desse conceito, e inclusive dei uma definição particular do mesmo para que fique claro para vocês a respeito do que a gente está falando quando a gente fala do método texto-prova, especialmente da visão mais negativa a respeito do método, né? Então eu expliquei que nesse sentido pejorativo, o método texto-prova nada mais é do que usar a autoridade de um texto bíblico para ensinar em nome desse texto bíblico algo que, conquanto esteja relacionado à sua linguagem, não está claramente presente no texto. É basicamente você usar o texto bíblico para ensinar algo que vai além do que o texto bíblico diz. E aí você quer conectar a autoridade do texto bíblico a esse ensinamento que vai além do texto, tá bom? Basicamente esse é o método do texto prova. Inclusive, muitas vezes esse ir além do texto vai ter como implicação entrar em tipo de contradição ou choque com alguns outros textos ou mesmo com o contexto do texto bíblico ao qual a pessoa está se referindo. Por isso, em geral, dentro da visão pejorativa, o método do texto-prova é uma forma errada e ruim de se estudar a Bíblia. Tudo bem? E aí eu falei para vocês um pouco do que eu penso a esse respeito, dei alguns exemplos e falei que a partir dos próximos vídeos eu iria começar a dar alguns exemplos de como o Paulo César, o líder da TV Caminho Predestinado, que fez a acusação contra mim e contra a minha igreja, como é que ele usa o método do texto prova. Você duvida? Dá uma olhadinha aí. Neste vídeo eu não vou me delongar, porque eu quero me dirigir tão somente àquelas pessoas que estão em busca da verdade. E não àquelas pessoas que querem continuar sendo enganadas, marionetadas e manipuladas pelos lobos vorazes, né, da Igreja Adventista. Certo? Então vamos analisar alguns versículos bíblicos aqui. E eu não quero perder tempo com os idiotas e imbecis que insistem em assistir a TV Caminho Livre, né? Não vou perder tempo com essa gente mais não. Vamos abrir aí em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 primeiro. O texto diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ao descrever a primeira besta que sobe do mar, João, aqui em Apocalipse 13, afirma, dentre outras coisas, que todos os habitantes da terra adorarão a primeira besta, ou o anticristo. Mas ele identifica todos os habitantes da terra. Quem são estes, é a pergunta. E o versículo mesmo responde: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem é que permanecerá do lado do anticristo? Quem estará do lado do anticristo e, portanto, contra Deus, pouco antes de Jesus voltar a esta terra? Todos aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ora bolas, se estes, todos estes, que permanecerão do lado da besta, nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida, nós podemos afirmar com 100% de certeza de que nunca foram conhecidos pactualmente por Deus. Não é verdade?
Deus nunca os conheceu de modo pactual, salvífico. É ou não é verdade? Este é o primeiro fato. 100% correto. Se eles nunca foram conhecidos pactualmente por Deus, ou salvificamente falando, nunca foram o quê? Nunca foram redimidos, nunca foram salvos, nunca pertenceram a Deus em momento algum de suas vidas. Esta é outra afirmação 100% correta com base no que nós lemos neste texto aqui. Ou seja, este texto é cheio de implicações importantes e graves, porque ele está descrevendo de modo bem sintético, óbvio, de modo bem objetivo, aqueles que se colocarão contra Deus agora nos acontecimentos dos últimos dias, acontecimentos estes que precederão a segunda vinda de Jesus. Ou seja, estes que permanecerão do lado do anticristo ou da besta, nunca foram salvos por Deus, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Portanto, Deus nunca os teve como filhos ou filhas. Deus nunca os conheceu, salvificamente falando. Nunca foram salvos. Daí nós perguntamos, como é então que Deus poderia apagar o nome de alguém do livro da vida, se aqui em Apocalipse, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, está afirmando que todos aqueles que se colocarão do lado do anticristo nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Correto? Olha um outro texto que vai na mesma direção, por se tratar do mesmo assunto e da mesma circunstância. Apocalipse 17, verso 8. Lê comigo. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles, escuta aqui, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. De novo, nós estamos vendo um outro texto, em outro capítulo do Apocalipse, que trata do mesmo assunto, da mesma época, da mesma circunstância, tendo como principal protagonista, que mais protagonista, inimigo de Deus, quem? A besta, o anticristo. Quem é que vai adorar, quem é que vai admirar de modo cultico a besta ou o anticristo pouco antes de Jesus voltar? Quem? Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Viram? Quando é mesmo que o livro da vida foi inscrito? Esta é outra pergunta que nós temos condições de responder com base nestes dois textos que nós acabamos de ler. Este livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Portanto, num tempo em que nós poderíamos dizer que é, ou que foi, eternidade. Eternidade pretérita. Deus escreveu o livro da vida ainda na eternidade pretérita, antes da fundação do mundo. Ele escreveu os nomes de quem ele viria efetivamente salvar. Aí alguém diz, não, mas não pode ser esse o entendimento. Não pode. Não pode por quê mesmo? Não pode porque senão Deus seria injusto. Não pode porque senão Deus seria parcial. Ora, meu Deus do céu, nós devemos crer na palavra de Deus, ou seja, nós devemos crer na revelação, ou a nossa autoridade é o que a nossa igreja diz que é a verdade, ou aquilo que a sua igreja diz que é a verdade? Qual é a autoridade final? É a revelação? Ou são as suposições da sua igreja, os achismos da sua igreja, da teologia da sua igreja, especialmente da igreja adventista? Qual é a autoridade? Eu estaria disposto a discutir com os idiotas e imbecis que me criticam aqui no canal,
se esses imbecilóides me dissessem que a autoridade deles é a revelação. Mas a gente chega à conclusão de que a autoridade desses imbecilóides não pode ser a revelação, porque eles estão fazendo argumentos com base nos seus achismos. Não, não pode ser assim como você está falando, porque senão Deus seria injusto, porque senão Deus seria parcial. Ora, isso é achismo, isso é opinião humana, isso é argumentação meramente humana, isso não tem nada a ver com revelação. A nossa autoridade está baseada naquilo que está escrito, naquilo que está revelado. A Igreja Adventista gosta de ficar arrotando isso para o mundo. Nós cremos no está escrito, nós cremos no assim diz o Senhor. Se creem realmente no que está escrito, se creem realmente no assim diz o Senhor, por que é que vocês não creem nestes dois textos da forma como nós o interpretamos aqui, da forma como eles estão claramente expostos aqui na palavra de Deus? São dois textos, estes que eu acabei de ler agora, muito claros, muito bem definidos. O apóstolo João, sob a guia infalível do Espírito Santo, nos diz que todos aqueles que se posicionarão contrários a Deus e a favor do anticristo pouco antes de Jesus voltar, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, meu Deus do céu. Isto está tão claro aqui nesses dois textos, claro como água cristalina. Como é que alguém, de posse desses dois textos, pode chegar em mim e dizer o seguinte: não, a sua interpretação é que está errada, não é bem assim? Sim, Paulo César, eu posso dizer para você, é a sua interpretação que está errada. As coisas de fato não são assim como você as coloca, tudo bem? Bom, pessoal, vamos analisar, tá, de uma forma ampla, sob múltiplas perspectivas, os desafios propostos pelo Paulo César. Vamos encarar de frente aí algumas questões que ele julga decisivas dentro de um debate a respeito aí do calvinismo e do arminianismo, especialmente o arminianismo adventista. Então o arminianismo adventista está equivocado, e isso está aqui provado por dois textos prova. Hey, parabéns! Método do texto prova ao vivo para você. Ou será que eu estou falando besteira? Bom, vamos lá, vamos fazer uma análise e vamos perceber, segundo o melhor espírito bereano possível, se de fato as coisas são assim. E eu gostaria de analisar as considerações do Paulo César sob alguns prismas diferentes. O prisma textual, o prisma contextual, o prisma conceitual, o prisma doutrinário, o prisma retórico e o prisma psicológico. Olha quanta coisa vem pela frente, hein, Paulo César? E tudo, na verdade, que eu vou analisar vai ser à luz da metodologia do método do texto prova, usado pelo nosso amigo Paulo César para, de alguma maneira, tentar emparedar os adventistas do sétimo dia numa argumentação infalível, porque agora é a palavra de Deus que está ao lado do calvinismo, ao lado do Paulo César. E para você negar o calvinismo do Paulo César, vai ter que negar a palavra de Deus, porque esses textos provam a posição do Paulo César, não é mesmo? Não, não é mesmo. E a gente vai começar então analisando algumas coisas. O Paulo César pretende estar de posse de dois textos bíblicos, e ele pega a Bíblia e, coloca o foco na palavra de Deus, que pretensamente fulminam uma ampla discussão sobre se há perda ou não perda da salvação, se o nome é tirado ou não tirado do livro da vida e como é que funciona.
Os dois textos usados pelo Paulo César, eles servem como dois textos prova que supostamente demonstram que a teologia calvinista está correta e a teologia arminiana adventista é uma teologia herética, equivocada, ruim e etc, tá bom? Ok, vamos analisar as questões e vamos começar fazendo uma análise textual, tá bom? Então, vamos começar. Paulo César, você não será confrontado com o texto grego ou uma análise superficial ou profunda, uma análise léxico-sintática do texto grego a respeito aí de algumas questões interessantes e importantes, tá bom? E por que você não vai ser confrontado com isso? Porque você não demonstra perícia ou conhecimento nessa área. A maioria dos telespectadores aí do meu canal também não é especialista em teologia bíblica ou em línguas bíblicas. Então as pessoas talvez poderiam ter dificuldade um pouco de se situar e de compreender, de se colocar de uma forma confortável numa discussão em relação ao grego, do livro do Apocalipse, não sei mais o que. Então eu vou poupar tanto você, Paulo César, quanto aqueles que estão no meu canal, de uma discussão mais profunda sobre a língua. Aqueles que têm interesse, que têm conhecimento e que gostam das discussões de grego, eu recomendo que procurem, as gramáticas, os léxicos, os dicionários, os vídeos, os cursos, as discussões em torno desse assunto, e se aprofundem e vão atrás disso aí por vocês mesmos e beleza. Aqui nesse canal a gente vai fazer uma discussão um pouco mais popular para quem não fala grego e fala português, beleza? Já é suficiente, então você não vai precisar saber grego para entender o que eu vou falar a partir daqui. Claro, eu vou fazer algumas referências a algumas questões do texto grego, unicamente para contextualizar algumas coisas, mas as coisas são simples e todos poderão acompanhar o raciocínio, tá bem? Acho que isso é importante para a gente poder ter uma discussão proveitosa dentro do nosso vídeo. Então, como eu não vou trabalhar com o texto grego, eu vou trabalhar com duas traduções da Bíblia para a gente comparar algumas coisas e contextualizar algumas discussões. Essas duas traduções são muito respeitadas dentro do universo acadêmico. Ambas têm as suas forças e as suas fraquezas, nenhuma tradução é perfeita. Se você quiser ter um entendimento perfeito de um texto, você tem que compreender a língua no qual ele foi escrito de forma suficiente para essa compreensão perfeita, e toda tradução traz desafios e dificuldades. Então, de um lado eu vou usar aqui a minha Bíblia de Estudo da Andrews, cuja tradução é Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, datada de 1993, e a outra tradução que eu vou usar é aqui a Bíblia de Jerusalém, tradução datada de 1998, beleza? São duas traduções acadêmicas, duas traduções respeitadas, e a gente vai ler, então, os textos de Apocalipse 13, verso 8, e Apocalipse 17, verso 8, nas duas versões, tudo bem? Então vamos começar com a Almeida Revista Atualizada, segunda edição, que inclusive é a versão que o Paulo César leu aí para os seus telespectadores, os seus ouvintes. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí você vai lá para Apocalipse 17, versículo 8, e ali está escrito assim: E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Você vai precisar ter atenção para entender a argumentação deste vídeo. Inclusive, recomendo que você pegue a Bíblia, leia junto, para se situar dentro da discussão. E agora eu pego aqui a minha Bíblia de Jerusalém e vou ler os mesmos dois textos. Depois eu vou pontuar as principais diferenças e as suas implicações. Apocalipse 13, verso 8, na Bíblia de Jerusalém, se diz da seguinte forma:
Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito, desde a fundação do mundo, no livro da vida, do Cordeiro imolado. O texto é um pouco diferente do que a gente leu na versão Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição. Capítulo 17, verso 8, diz assim: os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Beleza. Então aqui está a leitura dos dois versos nas duas traduções. Como são duas traduções acadêmicas e respeitadas, a gente não vai tratar os tradutores como idiotas, ignorantes, burros, maldosos, ainda que cada qual tenha algumas perspectivas diferentes. E a gente poderia apontar algumas delas. Então, por exemplo, enquanto Apocalipse 13, verso 8, na Almeida Revista e Atualizada diz: adorá-la-ão. Aqui em Apocalipse 13, verso 8, na Bíblia de Jerusalém diz: adoraram-na então. Uma coisa interessante, você percebe que em um caso o verbo está no futuro, em outro o verbo está no passado. Isso contextualiza um pouco as discussões entre tradução literal e tradução dinâmica. Adorá-la-ão, vão adorar, é uma tradução um pouco mais literal, e adoraram-na então é uma tradução um pouco mais dinâmica, tá bem? A gente não vai entrar na discussão qual é a tradução correta. As duas são boas traduções, tá? São traduções possíveis. Mas as polêmicas maiores estão nas próximas diferenças. Lá na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, se diz que os nomes não foram escritos no livro da vida. E na Bíblia de Jerusalém se diz que os nomes não estão escritos no livro da vida. Nesse caso, se inverte o que é a tradução literal do que a tradução dinâmica. Nesse caso, o verbo no passado, na Almeida Revista e Atualizada, é uma tradução dinâmica. E o verbo no presente é uma tradução literal na Bíblia de Jerusalém. E isso se repete também lá no verso 17. Então a Bíblia Almeida Revista e Atualizada diz: os nomes não foram escritos no livro da vida. A Bíblia de Jerusalém diz: os nomes não estão escritos no livro da vida. Tudo bem? Captaram a diferença das traduções entre os dois textos? Uma outra coisa importante, que é um pouco secundária em relação à nossa discussão, é que aqui em Apocalipse 13, verso 8, a ideia é que, pelo menos que se passa, né, a ideia é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, na Bíblia de Jerusalém, a ideia é que o livro foi escrito desde a fundação do mundo. É um pouco diferente, né? Inclusive, não sei se você percebe essa dinâmica. Eu vou ler de novo para você perceber bem a diferença. Então, aqui na Almeida Revista e Atualizada: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Inclusive a partícula que não existe no verso grego, tá? No texto grego desse verso. E aqui em Apocalipse 13, 8, na Bíblia de Jerusalém, vê que a leitura é um pouco diferente. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo, no livro da vida, do Cordeiro imolado. Então aqui a ideia é que não é que Jesus foi morto na fundação, antes da fundação, ou desde a fundação do mundo. A ideia é que o livro foi escrito desde a fundação do mundo. Beleza? Então aqui são algumas coisas interessantes. E aí, o que acontece? Tradução é um universo, nós não vamos nos aprofundar aqui. O meu canal tem pretensões
de alcançar pessoas simples que consigam entender argumentos teológicos e tentar levar essas pessoas simples a um entendimento um pouco mais profundo, sem tecnicalidades, tá bom? Mas tudo isso, né, envolve 1 milhão de discussões aí, gramáticas, sintáticas, contextuais, conceituais, de tradução e de texto, e de versões e de variantes textuais, e 1 milhão de questões. As duas traduções são boas, mas a Bíblia de Jerusalém, ela é relativamente superior na hora de expressar aquilo que provavelmente é o sentido correto do texto grego. Veja, inclusive, como que eu sou cuidadoso na forma de colocar as questões. Provavelmente é mais correto no provável sentido do texto grego. Língua não é matemática, tá bom? Existe espaço para discussão. Entretanto, depois de entender a discussão da tradução, é possível concluir que a Bíblia de Jerusalém é um pouquinho superior à tradução da Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Se você quiser entender por quê ou quiser discordar, vai para o mundo da linguística, vai para o mundo da tradução e traga os seus argumentos, e se você trouxer argumentos suficientes, eu posso responder você. Se não, confie no que eu estou dizendo. Beleza? Fechou. E agora, a partir da identificação de que a leitura da Bíblia de Jerusalém é um pouco superior, de acordo com o texto original grego, a gente começa a entender que isso tem algumas implicações para a discussão teológica. Ok? A gente ainda está numa análise textual dos textos que o Paulo César trouxe como desafio para nós. Beleza, legal. 2 textos muito interessantes. E agora, a partir do momento que a gente já entendeu a melhor tradução, a gente vai entender algumas implicações em torno dela. Primeiro de tudo, a tradução do verbo proskineo, né, alguma coisa nessa direção, que é o verbo adorar, no começo do verso, como está assim, adoraram-na então os habitantes da terra, coloca um pouco o narrador do livro do Apocalipse numa perspectiva futura em relação ao próprio futuro que o texto está prevendo. É mais ou menos assim. João estava lá no 1º século e agora ele tem uma visão celestial. E Deus mostra para ele o que vai acontecer num período X de tempo da história, e o João acaba tendo uma perspectiva do futuro de todo esse futuro. Tipo assim, ele conhece lá o fim da história. Chega no fim e ele diz, vi novo céu e nova terra. Olha que interessante, João está vivendo no 1º século, mas já consegue ver a nova terra. E antes que essa nova terra se concretize na história, vai acontecer um monte de coisa. E Apocalipse 13 está um pouco dentro desse contexto. Então vamos pensar, entre aspas, da perspectiva do fim, lá da nova terra, você pode dizer, e o povo adorou a besta. Adoraram-na então. Tipo, tá no passado. Só que da perspectiva do 1º século, aquilo ainda estaria no futuro. Ok? Beleza. Nesse caso, João fala do futuro usando, tipo assim, o passado, né? E adoraram a besta. Fizeram isso. Como quem descreve uma coisa passada. Essa é a perspectiva da profecia, do profeta. Então, o profeta fala da perspectiva da conclusão da história, nesse caso, e não do desenrolar de todos os pontos da história. E isso é bastante interessante, e isso pode nos ajudar a entender a perspectiva sobre o momento em que o livro da vida foi escrito, ou em que os nomes são identificados como escritos no livro da vida. Beleza? Fechou. Segundo ponto interessante da leitura da Bíblia de Jerusalém. Essa leitura, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, nada fala a respeito do processo histórico sobre quando os nomes foram escritos. E nem menciona a possibilidade ou a impossibilidade se poderiam de fato ou em tese alguns nomes terem sido escritos e depois terem sido apagados
antes da conclusão da história. Então, o que acontece? O texto do livro do Apocalipse é um texto simples, claro, direto, mas que não se refere a toda a história, e sim à sua conclusão. No final das contas, os nomes que estão no livro da vida são os nomes dos salvos, e os nomes que não estão no livro da vida do Cordeiro são os perdidos. Acabou. Isso é escrito da perspectiva da conclusão da história, e o texto nada fala sobre qualquer possível dinâmica de escrita e apagamento de nomes antes da conclusão da história. Isso é importante. Até porque, basicamente nessa visão, o que está sendo dito no texto é que, ao final das contas, o salvo terá o seu nome escrito no livro da vida. Vai chegar lá no fim da história, vai ver o livro da vida, o nome dele vai estar lá. Acabou. Vai chegar no fim da história, o nome do perdido não está no livro da vida. Acabou. Pronto. Isso é correto, não há heresia, não há nenhum tipo de engano ao se colocar as coisas desta forma, o que é uma maneira de dizer que o texto bíblico faz todo sentido, tem razão, é verdadeiro e é correto e acabou. Mas isso é muito diferente de se afirmar que toda a lógica soteriológica calvinista da predestinação, eleição, salvação está aqui incluída em função de que os nomes do livro da vida foram escritos previamente e não foram escritos previamente os nomes dos perdidos, e o nome não é apagado ou é apagado e etc. Essa discussão inexiste nos versos referidos, ok? Dessa forma, quando a gente identifica isso, a gente trabalha então com uma hipótese. Hipoteticamente, então, o texto bíblico estaria correto caso ele afirmasse algo mais ou menos assim: que um nome um dia escrito no livro, mas posteriormente apagado, não está no livro da vida da perspectiva futura. Ponto. O texto é verdadeiro mesmo sem a implicação de que o arcabouço teológico calvinista é verdadeiro. E isso é extremamente importante. Porque a partir dessa análise um pouco mais atenta do texto, que não diz que os nomes não foram escritos. O que o texto de fato diz é os nomes não estão escritos. Da perspectiva futura. A partir desta simples identificação da realidade do texto, a gente começa a perceber que usar a tradução no passado, os nomes não foram escritos no livro da vida, como uma forma de tentar forçar a interpretação calvinista de toda a soteriologia e etc. É uma forma extremamente equivocada de tratar o texto, que não leva em conta o texto original, a sua tradução e nem a sua melhor interpretação. Por fim, existe algo interessante dentro da análise do texto. Os nomes foram escritos no livro da vida apó katabolê cosmô, ou seja, desde a fundação do mundo. E não desde antes da fundação do mundo, como a gente pode ler em 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Aliás, verso 20. Vamos ler a partir do verso 19 para a gente contextualizar. O sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui a expressão antes da fundação do mundo não é apó katabolê cosmou. Aqui o texto é pró katalobê cosmou. Então, basicamente, provavelmente inclusive a
A minha pronúncia do grego não está muito correta, tá? Mas lendo de forma aportuguesada seria isso. Aqui a diferença é no advérbio, né? No texto do Apocalipse se fala apó, desde a fundação do mundo, e no texto de Pedro se fala pró, antes da fundação do mundo. Inclusive esse prefixo pró, ele é justamente o prefixo que fala do que vem antes, né? Por exemplo, prognosco, é o pré-conhecimento. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, certo? É o texto lá de Romanos 8, versos 29 e 30. Então a predestinação de acordo com a presciência. Prognosco. Gnosco, conhecimento, pró, antes. O conhecimento que vem antes. O pré-conhecimento. Os que de antemão conheceu, a esses predestinou. Desta forma, as conclusões do Paulo César, que pega a Bíblia e diz que a autoridade é a revelação e não a igreja e blá blá blá, não leva em conta o texto bíblico na sua forma original e acaba dependendo de uma tradução para ser correta. Lembra que o Paulo César diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia depende do uso do método texto-prova, onde se usa a King James Version para dizer que em Daniel 8,14 o santuário será purificado. E essa é uma metodologia errada de ensino da Bíblia, porque você não pode basear o seu ensino em uma tradução. Você tem que levar em conta outras traduções e etc. A única forma da argumentação do Paulo César aí nesse trecho que eu separei para vocês estar correta é se essa tradução da Almeida Revista e Atualizada for a correta. Porque se a tradução correta for a tradução da Bíblia de Jerusalém, os argumentos do Paulo César caem por terra. Opa, e aí as coisas estão começando a ficar interessantes. Quer dizer, então, que a tradução da Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, que não é a melhor tradução para os dois versos, é a base segundo a qual o Paulo César faz as argumentações que faz. E a partir da identificação que essa não é a melhor tradução, nós destruímos completamente as afirmações do Paulo César com base numa análise do texto. Beleza? Fechou. Inclusive eu vou dar um bônus para vocês, tá bom? Para vocês entenderem algumas questões interessantes. Vou usar aqui a Bíblia de Jerusalém. Para vocês entenderem um pouco das discussões sobre esse tipo de questão. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 25, verso 34, onde se fala ali da cena do juízo final, o grande último julgamento. E lá no verso 34, Jesus é descrito falando o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança, aliás, recebei por herança o reino preparado para vós, apó catalabê cosmu, catabolês, né? Desde a fundação do mundo. Então veja bem, o reino está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Belezinha? Fechou. Aí eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14, no versículo 2, que inclusive está no contexto daquela ideia, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Se não fosse assim, eu teria dito. E aí, o que diz a continuação do verso 2? Pois eu vou preparar-vos um lugar. Virei novamente e os levarei comigo, quando eu tiver preparado lugar. Olha que interessante, né? Eu vou preparar um lugar, mas o lugar já não está preparado desde a fundação do mundo? Olha que questão interessante, pessoal. Na perspectiva do fim da história, já está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus prepara este lar eterno. Da perspectiva da história, Jesus morre, ressuscita, vai preparar o lugar e vai voltar para nos levar para esse lugar que está preparado desde a fundação do mundo.
Isso coloca dentro desse tipo de dinâmica uma questão bastante interessante. Algo estar preparado, o livro estar escrito desde a fundação do mundo, não nega as realidades históricas de que há uma preparação, ou inclusive de que há uma dinâmica entre escrever e apagar nomes no livro da vida antes da perspectiva do fim da história. Assim como a preparação que Jesus viria a fazer das moradas celestiais não nega que o reino está preparado desde a fundação do mundo, assim o apagar ou escrever nomes no livro da vida no decorrer da história não nega que, da perspectiva do fim da história, o nome escrito no livro da vida é o nome do salvo, e o nome de quem não está escrito não é salvo. E não é difícil de entender isso. E essa argumentação não justifica em nada nenhum tipo de calvinismo fatalista, de dupla predestinação, nos moldes das crenças imbecis da TV Caminho Livre. Entende? Ok. Perfeito, então. Inclusive, é uma coisa muito interessante a gente pensar o seguinte: da perspectiva do fim da história, quem tem o nome do livro da vida é salvo, quem não tem o nome é perdido. Essa é a perspectiva do fim. Mas na perspectiva da história, quem está perdido pode ser salvo, por isso a gente prega o evangelho. E a pessoa está perdida, mas ela se torna salva quando ela crê, quando ela é batizada, quando ela aceita a Cristo e etc. Quando ela é incorporada à realidade do que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, pela fé. Então, aquilo que é fixo na perspectiva do fim é volátil na perspectiva da história. Inclusive, o salvo pode se perder antes que venha o fim durante a história. Então a pessoa foi lá, foi batizada, teve fé, creu, nasceu de novo, experimentou os poderes do mundo vindouro. Porém, apostatou, pecou contra o Espírito Santo, não é um pecado qualquer, se perdeu. De acordo, inclusive, com os alertas da palavra de Deus, certo? Então é isso, é bem simples de entender, e não há esse calvinismo em lugar nenhum em Apocalipse 13:8 ou 17:8. Beleza? Fechou. Saindo da análise textual, vamos analisar o contexto. Agora, claro, tem um pouco de pena de mim, que não vou conseguir analisar os contextos do livro do Apocalipse de uma forma ampla. Entretanto, o livro do Apocalipse, que é o contexto maior dos capítulos 13 e 17, pensar no contexto do livro como um todo, traz uma imagem devastadora para a ideia do Paulo César de que um nome não pode ser apagado do livro da vida, que inclusive é o próprio capítulo 3, verso 5. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Paulo César já fez uma breve análise, na verdade não foi uma análise, foi um curto comentário sobre esse texto em outro vídeo que eu vi dele. Eu só não vou colocar para vocês assistirem porque é tanto vídeo que eu já não lembro qual que é, e aí já teria que ver um monte de coisa de novo para tentar encontrar lá. Então, como eu não estou com muita paciência também, Paulo César, eu não vou fazer isso. Mas é engraçado aqui, o Paulo César ele diz que o texto fala que Deus não vai apagar o nome do livro da vida. Mas veja, é verdade, Deus não vai apagar o nome do livro da vida. Mas existe uma condição. Deus não vai apagar o nome do livro da vida se você for o vencedor. Porque se você for perdedor nessa batalha, a implicação do texto é que o seu nome vai ser apagado no livro da vida. Isso também é uma coisa interessante, né? Ou seja, as pessoas terão seus nomes apagados no livro da vida, não é porque elas não foram eleitas de acordo com a eleição incondicional, é porque elas foram derrotadas. Foram seduzidas pelo pecado, voltaram atrás, apostataram, um dia creram, deixaram de crer, acabou. Tudo aquilo que pertencia a elas quando elas criam, que é a vida eterna, não mais as pertence quando elas deixam de crer. E agora elas não são mais tratadas como quem crê, se elas deixam de crer.
Não é uma coisa tão difícil de entender, não é verdade, Paulo César? Desta forma, o livro do Apocalipse trata de forma explícita com a imagem do apagamento do nome do livro da vida. E é engraçado, porque se a hipótese fosse impossível, como supõe o calvinismo da TV Caminho Predestinado, a imagem seria nula. Olha, o vencedor jamais terá seu nome apagado do livro da vida. Mas ó, fica tranquilo, porque todo mundo vai vencer, é impossível não vencer, e não existe ninguém que terá o seu nome apagado no livro da vida. Não é isso que o texto diz. Não é a isso que o texto conduz por implicação lógica. E óbvio que os textos bíblicos têm implicação lógica. Claro, se você partir de pressupostos equivocados, as supostas conclusões lógicas a que você chega na leitura de um texto bíblico podem estar equivocadas. E aí, de fato, é necessário uma discussão um pouco mais ampla para identificar quais cosmovisões ou qual a cosmovisão melhor compreende a palavra de Deus. E o calvinismo não é ela, né? O calvinismo não é essa cosmovisão. Mas a gente pode discutir tudo isso. Seja como for, no contexto do livro do Apocalipse, se fala claramente da hipótese, pelo menos, do apagamento do nome de alguém do livro da vida. O que me leva ao próximo tópico, fazer uma análise conceitual. Já que o Paulo César está querendo usar dois textos prova, na metodologia do texto prova, né, meu amigo? Para provar essas idiotices todas dele aí, eu vou responder dizendo que o Paulo César não fez uma boa análise textual, não fez uma boa análise contextual e nem fez uma boa análise do conceito. A ideia do livro da vida remonta a discussões que vão muito além dos dois textos prova, do seu método do texto prova, Paulo César. Êxodo 32, verso 32, Salmo 69, verso 28, Salmo 139, verso 19, Malaquias 4, verso 16, Lucas 10, verso 20, Filipenses 4, verso 3, Apocalipse 20, versos 11 a 12, dentre vários outros textos, falam dessa ideia dos registros, dos memoriais, do livro da vida. E tudo isso tem que ser levado em conta. O próprio Salmo 69, verso 28, a gente falou dele no nosso vídeo passado, fala claramente que sejam apagados os seus nomes do livro da vida. E aí? Será que, de fato, esse texto está mal traduzido? Faz a correta tradução pra gente, Paulo César, pra gente dar uma olhadinha na sua fantástica análise linguística, já que você é um cara técnico da teologia, porque gente burra que não é técnica da teologia são o pessoal do meu canal, eu mesmo estou incluído entre eles. Beleza! Faça, por favor, a análise para que a gente possa se maravilhar, meu amigo. Fica o desafio, tá? E esse é um ponto importante. Não se faz uma doutrina baseado em dois textos. Você tem que levar em conta a miríade de textos. E claro, ao final das contas, você pode interpretar a miríade de textos que falam de livros, ou memoriais, ou da vida, ou disso ou daquilo. Daniel 7, por exemplo, é outro livro, é outro texto que fala dos livros, e etc. De uma forma calvinista? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pintar Deus como um diabo, que é o que o calvinismo faz. Mas a discussão não é se isso é possível, a discussão é se isso é correto. E a nossa leitura indica que a interpretação calvinista do Paulo César, da TV Caminho Predestinado, não é correta. E acho que está ficando um pouco claro os motivos por quê, né? E aí a gente chega no próximo ponto, que é a análise doutrinária. Depois de você analisar o texto, o contexto, os conceitos mais amplos, os textos dentro dos seus contextos, você começa a entender que essas coisas elas começam a ter implicações doutrinárias. Então, a soteriologia, a teologia, a escatologia, a missiologia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas acaba que precisa ser considerada como um todo em torno das conclusões de um texto bíblico. Então, se no final das contas a leitura calvinista da TV Caminho Livre de Apocalipse 13, 8 e 17, 8 são corretas,
Então Deus ameaça riscar pessoas do livro lá em Êxodo 32. Cristo faz o mesmo em Apocalipse 3, verso 5. Mas isso é impossível. Tipo assim, Deus fica ameaçando as pessoas de coisas que ele não vai fazer. Tipo Deus aterrorizando, sabe? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscará nada. Não vai riscar. O vencedor não terá seu nome apagado, o que implica que o perdedor terá seu nome apagado. Não existe perdedor nessa história, não. É impossível haver perdedores. Inclusive, engraçado isso, né? Quando Deus escreve essa carta lá para a igreja de Sardes, Deus fala que lá no meio tem gente perdida, lá no meio tem gente que tem nome de que está vivo, mas está morto. Mas é impossível ter perdedor lá? Mas o que vai acontecer com quem tem o nome de que está vivo, mas está morto em Sardes? Seu nome será apagado do livro da vida. Só não será apagado do livro da vida quem vencer. Você não sabia disso, né, Paulo César? Tá bem difícil ler a Bíblia, né? E etc. E aí, assim, as doutrinas, né, sobre Deus, sobre a salvação, sobre o fim dos tempos, a própria missão da igreja, Deus manda os crentes perseverarem, né? E cuidarem contra o pecado e assim, senão eles vão se apostatar e perder. Quem é que será salvo? Quem perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar até o fim, amigão, não será salvo. É a implicação do que Cristo está dizendo. Então Cristo está enganando as pessoas? Então Deus manda você cuidar contra o pecado, mas não precisa cuidar contra o pecado, porque se você for eleito, esse pecado vai estar perdoado, porque você é um queridinho de Jesus escolhido e Jesus morreu por você e não morreu pelos outros, e fica tranquilo. É impossível apostatar. E em que isso está presente em Apocalipse 13:8 ou 17:8? Em lugar nenhum. É engraçado, né? Inclusive porque o Apocalipse ele está construído sobre a ideia de que está existindo uma luta do bem contra o mal. O próprio livro de Daniel, o próprio livro do Apocalipse tratam muito disso. Então veio o príncipe da Pérsia e Gabriel, e veio um ajudar e não sei o que, a treta entre o bem e o mal. Mas na visão calvinista não tem treta entre o bem e o mal. Na visão calvinista, Deus é soberano e o mal simplesmente serve aos propósitos de Deus, porque Deus queria mostrar a sua ira. Então Deus predestinou Adão à queda. Então Deus predestinou alguns da família de Adão ao céu, outros ao inferno. Porque Deus quer que algumas pessoas vão para o inferno, enquanto elas quer que outras vão para o céu. Mas tudo é da vontade de Deus. Deus tem uma vontade secreta, segundo a qual tudo acontece de acordo com que ele guia a história. Cada estupro, cada corrupção, cada mentira, cada heresia, cada maldade é da vontade de Deus. Porque de outra forma, essas coisas são contra a vontade de Deus, e em existindo elas são mais fortes do que a vontade de Deus. O calvinismo não admite nada disso, irmão. E você quer vir com 2 textinhos prova, o método do texto prova, achar que colocou o adventismo e o arminianismo na parede e o calvinismo é a interpretação correta? Você é burro, cara. Acho que burro é um mínimo, né? Se liga. Então, a soberania de Deus, ela não admite na visão calvinista nada diferente do Deus que predestina o mal, que Deus que cria o mal, Deus que deseja o mal, Deus que guia a história com o mal, e para algumas pessoas o mal será eterno, no sofrimento brutal e eterno que alimenta a glória do seu Deus, Paulo César, que inclusive deveria ser melhor conhecido como o nome de Satanás. Você não entende? Agora, o seu método do texto prova resolveu tudo isso, né? Porque Apocalipse 13:8 e 17:8 destruiu o adventismo, né? Tem que ser muito cara de pau, irmão. Muito cara de pau. O que mais? Existem zilhões de incoerências no calvinismo em relação a essas e a milhares de outras questões. E você, calvinista, quer vir dar de dedo na igreja adventista? Porque você está preocupado com quem busca a verdade. Vamos lá, vamos para a análise da sua retórica agora. Você não quer perder muito tempo porque você está preocupado com quem quer a verdade. E que verdade há nessas suas palavras, amigão? Não, porque
Se você quer continuar sendo enganado e marionetado e manipulado pelos lobos vorazes da igreja adventista, eu não vou perder meu tempo com você. Ô Paulo César, segundo a doutrina calvinista, o homem não tem querer, cara. O homem não tem liberdade. O homem não tem livre-arbítrio para ele querer alguma coisa. Se Deus não regenerou, a única escolha da pessoa não regenerada é o mal. Não é porque ela quer o mal. Então, por exemplo, os adventistas não foram eleitos, beleza, Paulo César? Então eles não foram eleitos. Então não é que eles acreditam nos lobos vorazes porque eles querem, é porque eles não têm alternativa, não têm liberdade, não têm opção, não têm escolha. Entendeu? Ou não entendeu ainda? O que mais? Você não vai perder tempo com os idiotas e imbecis que assistem a TV Caminho Livre e fazem críticas. Então se fez crítica a você, é idiota e imbecil. Porque você está acima da crítica. Você está acima da humanidade. É isso? Ridículo, para dizer o mínimo, Paulo César. Porque as pessoas que não têm o nome no livro da vida, ou nunca tiveram o nome escrito no livro da vida, nunca foram conhecidas pactualmente por Deus, nunca foram redimidas, nunca foram salvas, nunca pertenceram a Deus em momento algum das suas vidas, né? Então lembra o que eu falei sobre o método do texto-prova? É uma forma de usar um texto bíblico para ensinar em nome dele o que ele não diz. Onde é que Apocalipse 13:8 ou 17:8 ensina que há pessoas que não foram conhecidas pactualmente da parte de Deus, que nunca foram redimidas? A Bíblia diz, um morreu por todos. É o que a Bíblia diz. Agora, se em nome de uma leitura ridícula de Apocalipse 13, você concluir que não, Jesus não morreu por todos, o que você está negando não é a teologia adventista, é a teologia bíblica que diz que um morreu por todos. Você não sabia disso? Acho que está precisando ler um pouquinho mais a Bíblia, né, amigão? E assim, se afastar um pouquinho do método do texto-prova, né? Que mais? Vamos ver aqui. Deus descreve aqueles que se colocaram contra Deus, aliás, João descreve aqueles que se colocaram contra Deus nos acontecimentos antes da segunda vinda. Deus nunca os teve como filhos e filhas. Não é elas que vão se colocar contra Deus. Foi Adão que pecou, porque foi predestinado a pecar, e essas pessoas que se colocam contra Deus simplesmente foram ignoradas e não foram eleitas para a salvação. Então elas não têm nenhuma outra opção a não ser se colocar contra Deus, porque Deus acha que guiar a história dessa forma é melhor do que conduzir todos a favor de Deus. Deus conduz alguns aí contra ele para ele poder ter uma justificativa de tostar esse povo no inferno eternamente para sua maior glória. Esse é o Deus do calvinismo. É muito bom, deve ser, né? Deve ser muito bom sair do adventismo para adorar um Deus dessa forma, né? Um Deus demoníaco desta forma, né, Paulo César? É piada, né, irmão? O que mais? Deus nunca os teve como filhos e filhas. Veja, Deus fala da nação de Israel como sendo seus filhos e suas filhas, e nem todo mundo lá em Israel vai para o céu. Não tem israelita perdido? Paulo não fala sobre eles? Aqueles que têm o ventre como seu Deus, que querem se fiar na lei, na justificação, da circuncisão, sei lá do que, etc. Paulo diz que eles que querem se justificar na lei caíram da graça. Quem cai da graça não tem a salvação pela graça. Então tem judeu que na Bíblia é chamado de filho de Deus que vai se perder. Então a questão é o quê? Não, quem é perdido nunca foi chamado de filho de Deus, nunca teve o nome no livro da vida, de onde é que você tira essas coisas? Só da sua cabeça, né? Ah, entendi, da tradução do João Ferreira de Almeida. Que mais? O livro, você diz, né? O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso burro que não conhece o texto bíblico. E as duas coisas são bem problemáticas. Tanto a mentira quanto a burrice. Porque foi Satanás que cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho não resplandeça. E agora você diz que os nomes foram escritos antes da fundação do mundo, mas o que o texto diz é que os nomes vêm sendo escritos desde a fundação do mundo.
Assim como o reino preparado desde a fundação do mundo ainda está sendo preparado por Cristo lá, no contexto do seu retorno ao céu, tal, antes da sua segunda vinda, conforme a gente já explicou. Então, a sua afirmação de que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, na eternidade pretérita, que Deus escreveu o livro na eternidade pretérita, é mentira. Porque você, Paulo César, é um mentiroso. E sabe o que acontece? Lá na Bíblia, que é a revelação à maior autoridade, diz que o mentiroso foi jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Então eu tô achando que ou você vai perder a salvação, ou você nunca teve a salvação, Paulo César. Será que eu estou fazendo uma interpretação muito errada? Explica para mim a interpretação correta, então. O que mais? Você fala que a gente deve crer na palavra de Deus e não nos achismos da igreja que não tem base na revelação. E as pessoas, quando dizem que o calvinismo torna Deus injusto, elas têm base em achismo e não na revelação. Então tá bom. Então vamos abrir a Bíblia na revelação? Deuteronômio 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. É disso aqui que a gente tira a ideia de que a acepção de pessoas que o Deus calvinista faz demonstra que o Deus calvinista é o diabo e não o Deus da Bíblia. Não é com base em achismo, é com base na autoridade da revelação, na qual você não crê, não é verdade? Porque o calvinismo não crê que Deus não faz acepção de pessoas. Deus discrimina quem ele quer salvar, quem ele ama, por quem Cristo morreu, a quem ele elegeu incondicionalmente, que tem aí a graça irresistível e a garantia da perseverança dos demais, a quem Deus não ama, por quem Cristo não morreu, e blá blá blá. Isso é acepção de pessoas, ok? Tá entendido qual é a base da discordância do calvinismo, irmãozão? O que mais? Nossa autoridade é o que está escrito, é o que está revelado. E se vocês, adventistas, creem no que está revelado, por que não creem nesses dois textos, da forma como os interpretamos? Nós não cremos na sua interpretação, porque a sua interpretação é herética, ridícula, não leva em conta o texto, o contexto, o conceito, as doutrinas. É uma retórica idiota e ridícula, simplesmente para alimentar uma psicologia doentia, que é o que acontece. Dentro da análise psicológica do seu discurso, você não está nem um pouco preocupado com coerência, com justiça, com profundidade, com verdade. Você está simplesmente preocupado com a sua retóricazinha para enganar gente tão burra quanto você. É simplesmente isso, amigão.